Vamos lá a esse novo exercício aí, galera. Certa quantidade de gás sofre 3 transformações sucessivas. De A para B, de B para C e de C para A. Conforme o diagrama pressão por volume, representado na figura abaixo, né? Olha ali a figura que vocês têm. Percebam que ele está indo ali, ó, de C, tem o A, de C até A, de A vai para B e de B vai para C, certo? Nós vamos discutir sobre isso aí. A respeito dessas transformações, afirmou-se o seguinte: o trabalho total realizado no ciclo ABCA é nulo. Vamos lá? Galera, vem comigo. O que nós temos? O trabalho para ser nulo, nós tínhamos que ter o quê? Ele tinha que ter volume, não tinha que ter nenhuma área aqui. Para o trabalho ser nulo, a área tinha que ser nula. Essa área não é nula. O trabalho, nesse caso, é calculado por essa área aqui, ó. É a área dessa figura aqui. Esse aqui é o trabalho, certo? E como ele está nesse sentido aqui, ó, sempre que ele está no sentido, quando o trabalho, calcula o trabalho de uma figura cíclica, você calcula a área interna, sempre, tá? Se está no sentido horário, o trabalho é o quê? Sentido horário é assim, não é isso? O trabalho é positivo. E se for no sentido anti-horário? Se for no sentido anti-horário, o trabalho é negativo. Anti-horário, trabalho negativo. Certo? Aí o que nós temos então nesse caso? Nesse caso, o trabalho de ABCA, que é um ciclo inteiro, nós podemos dizer que ele é positivo então, tá? Que é uma volta, é negativo. Então nós temos que o trabalho, nesse caso, para responder a 1, o trabalho de ABCA, né, vai ser menor que 0, porque está no sentido anti-horário, beleza? Então não é nulo, está errado então essa alternativa. Vamos agora para a alternativa 2, acompanha comigo. A energia interna do gás no estado C é maior que no estado A. Galera, a energia interna, ela está relacionada com o quê? Com a temperatura. Se a energia interna está relacionada com a temperatura, porque a energia interna é dada por essa equação, ó. U igual a 3 meios, se for um gás ideal, 3 meios, de N RT, certo? Posso colocar isso. Ou posso trocar também, colocar no lugar de NRT, posso colocar que é quem? 3 meios de PV. Podemos fazer essa troca. Posso trocar então NRT por PV, certo? Isso aqui é para a gente calcular então a energia interna. E a energia interna depende da temperatura, não é isso? Tá. Se depende de temperatura, então onde tiver maior temperatura tem maior energia interna, não é isso? Beleza? Então vem comigo, acompanha comigo. Aqui é uma curva de isoterma. A temperatura em C e a temperatura em B é igual, tá? A temperatura em C e a temperatura em B é igual, tá? Se a temperatura é igual, aí nós temos que isso aqui é uma curva de isoterma. Aqui eu tenho uma outra curva de isoterma, aqui eu tenho uma outra curva de isoterma, aqui eu tenho uma outra curva de isoterma. Então tem várias curvas de isoterma. Quanto mais para cima, se o número de mols é o mesmo, e geralmente é, tá? Vai ser maior a temperatura. Então a temperatura de A é maior que a temperatura, a temperatura de A é menor que a temperatura de B, porque está nessa isoterma aqui. Esse aqui já está na outra isoterma, o outro na outra, o outro na outra. Então o que vai acontecer? A temperatura aqui é menor que aqui, e a temperatura daqui é menor do que nessa isoterma, que é menor que nessa isoterma. Professor, o que é isoterma? Mesma temperatura. Como assim? A temperatura aqui, se for, faz de conta, 400 Kelvin, aqui é 400 Kelvin, 400 Kelvin, 400 Kelvin, 400 Kelvin, 400 Kelvin. Ou seja, é uma isoterma, tá? Porque a temperatura é sempre a mesma. Então nós podemos definir dessa maneira, tá? Uma maneira, tá? Agora, se você quiser fazer de outra maneira, você também pode pensar aqui, ó.
que você tem? A pressão e o volume. Você pode analisar o que está acontecendo com a pressão e com o volume em C. A pressão e o volume aqui em C, ó, aqui tem uma pressão, aqui tem um volume. Concordam que seria, ó, o volume de A e C são iguais? O volume é o mesmo, não é? E a temperatura? Né? Onde vai ser maior a temperatura? Tá? A temperatura vai ser maior em C do que em A. Tá? Você consegue provar então por isoterma, tem várias maneiras, podemos provar daquele jeito também. E você também poderia colocar o quê? O tal do PVT Povotó. Olha só a ideia, P0, vou colocar assim, PC, VC, TC igual PA, VA, TA. Isso aqui é chamado de transformação geral dos gases. O que nós percebemos aqui? Que o volume é o mesmo, em A e em C, não é igual? Se o volume de A e de C são iguais, esse e esse cancelam, não cancelam? Sim. Tá, agora o que nós temos? Olha aqui, nós temos que a temperatura não, a pressão de C, olha aqui no gráfico, a pressão de C é maior que de A, não é? Então, se a pressão de C é maior que a pressão de A, logo só temos o seguinte, para que esse lado esquerdo seja igual ao lado direito da igualdade, se aqui for maior, necessariamente a temperatura também deve ser maior. Então a temperatura de C também é maior. Tá? A temperatura em C é maior, esse aqui é maior. Como assim, professor? Não entendi. Faz de conta que a pressão de C é 2 vezes a pressão de A. Tá? Se a pressão de C é 2 vezes a pressão de A, vou colocar assim, 2 vezes PA, igual a PA. Aí o que nós temos? Aqui é a temperatura de A, não é? Quanto tem que ser aqui? Concordo que esse com esse cancela e eu quero saber quanto que é a temperatura de C. Concordam comigo que a temperatura de C vezes 1 e aqui a temperatura de A, ó, multiplicou por 2. Então a temperatura de C é igual a 2 vezes a temperatura de A. Ou seja, a temperatura do C é o dobro. Então se aqui dobrou, aqui dobrou também. Então são diretamente proporcionais, certo? A pressão e a temperatura. Nós podemos dizer isso, certinho? Tá? Então nós temos que se aumenta a temperatura, a energia interna aumenta, não é isso? Se diminui a temperatura, diminui a energia interna. E o que dizia mesmo na pergunta? Vamos lá? Acompanha comigo? A 2 dizia ali, a energia interna do gás no estado C, que é a temperatura maior, é maior que no estado A? É, pois a temperatura é maior. Certinho? Agora vamos ler a 3. Durante a transformação de A para B, o gás recebe calor e realiza trabalho. Vamos ver? Vem comigo. Então, de A para B. De A para B, galera, ele está indo daqui para cá. Eu sei que ele aumenta a temperatura, porque ele sai de uma isotérmica e vai para outra, não é isso? Ele aumenta a temperatura, ou a temperatura em C é igual a de B. Como a de C é maior, então a de B também é maior que a de A. Então, aumentou a energia interna, não aumentou? De A para B? Aumentou. Então, vamos lá? Acompanhem comigo. Eu tenho que a quantidade de calor, para responder a 3, a quantidade de calor para ir de A para B é igual a variação de energia interna de A para B, mais o trabalho para ir de A para B, certo? O que nós temos? A energia interna de A para B aumentou. Isso aqui foi maior que 0, ele aumentou. E o trabalho? O volume aumentou ou diminuiu? Se aumenta o volume, o trabalho é positivo. Então o gás realiza trabalho. Certo? Então, no caso de A para B, ele aumentou o volume. Se ele aumentou o volume, então o trabalho também é positivo. Então, se eu digo para vocês que esse aqui é positivo e esse aqui é positivo, necessariamente o Q também vai ser positivo. Então, portanto, o Q de AB também é maior que 0. Quando o Q de AB é maior que 0, nós damos um nome para isso. Nós dizemos que o gás recebe calor. Então, o gás recebe calor. E aqui o gás realiza trabalho. Se o trabalho é positivo, o gás realiza trabalho. Como assim? Ele empurra o êmbolo, por exemplo. Tá? Ele realiza trabalho, ele expande, ele empurra o êmbolo. Certinho? Então, vamos lá acompanhar agora o que dizia mesmo? Durante a transformação de A a B, o gás recebe calor. Sim. E realiza trabalho. Sim. Então, quais estão corretas? Nós podemos afirmar que estão corretas a 2 e a 3, ou seja, alternativa letra E. Valeu? Um abraço!